A paróquia de Nossa Senhora do Livramento passou por muitas mudanças nos anos 1990, muito pela nova conjuntura política mundial, a qual a Igreja não podia se abster. Na paróquia não foi diferente. Até o ano de 1993, tínhamos um rito litúrgico muito parecido com o início de nossa história. Por se tratar de uma outra mentalidade, não se havia uma preocupação com as celebrações no que diz respeito aos leitores, salmistas, ministros e demais que formavam a Assembleia para bem celebrar a Eucaristia. Nosso pároco, o Padre Manuel, passou a celebrar, além da missa do feirante às quartas-feiras, também a liturgia dominical aos sábados às 16 horas. Um incidente com o nosso padre, à época, revelou um problema de saúde com o mesmo. Talvez esse fato, aliado às mudanças de mentalidade na igreja, fizeram com que Padre Manuel fosse afastado de suas funções eclesiais para se cuidar, deixando a paróquia depois de tantos anos, causando comoção e saudade da população católica livramentense. Ó Senhora do Livramento, vossos filhos benignam parai, e na hora do tormento, nossa fé vinde confortai. Ó Senhora do Livramento, vossos filhos benignam parai, e na hora do vil tormento, nossa fé vive confortar. Viva Nossa Senhora do Livramento! Em 1994, assume nossa paróquia Padre Irenaldo, jovem sacerdote que veio cheio de energia e de novas ideias para conduzir os devotos da Mãe do Livramento. Um detalhe que tem que se ressaltar está relacionado à organização para as celebrações. Foi elaborada uma equipe litúrgica para delimitar as funções de cada um, com base nas vocações e dons de cada. Até então, nós tínhamos um coral. Os leitores eram escolhidos em meio aos que estavam à Assembleia, como também não havia pastoral do dízimo para recolher as ofertas. Padre Irenaldo veio com o propósito de levantar a paróquia com novas metodologias eclesiais. A isso, soma-se o surgimento da pastoral do dízimo, que a nível de diocese foi implementado pelo saudoso Dom Gerardo, com a abolição das taxas de emolumentos como a principal fonte de autossustentação das paróquias e de toda a diocese, ou seja, deixou-se de cobrar por intenções de missas, avisos e outros serviços prestados pela paróquia. Houve uma abertura aos leigos e surgimento de pastorais para responder aos anseios da nova evangelização, a exemplo da pastoral litúrgica, pastoral do dízimo, pastoral da criança, junto ao apostolado da oração. A catequese não era propriamente uma pastoral, mas um movimento realizado por pessoas compromissadas com a evangelização e formação na fé cristã. Muitas outras pastorais vieram ano após ano. A minha participação com engajamento na igreja foi a partir de 94, do ano de 1994, quando da chegada do Padre Irenaldo aqui na paróquia. Então ele chegou e foi organizando as pastorais, implantando as pastorais que não existiam, né? Existia assim, existia catequese, existia o apostolado da oração, existia a liturgia, mas não como pastoral. Aí ele foi incentivando para que se transformasse tudo em pastoral. E a finalidade era essa. O Padre Irenaldo, aqui, a casa paroquial era quase desativada, não existia os utensílios necessários para um padre morar. E ele já foi se organizando e a novidade foi que ele comprou um aparelho de TV com o vídeo, aparelho de vídeo, não era nem DVD, era vídeo, a maior novidade. E esses instrumentos serviram para a formação das pastorais. Começou com bons resultados, a gente fez um trabalho missionário muito importante, porque fazia as visitas domiciliares,
incentivando as pessoas para serem dizimistas. E aí a dimensão do dízimo, que é a missionária, a religiosa e a dimensão social, a igreja já pôde ir aplicando os recursos do dízimo nessas 3 dimensões. E é importante que a dimensão social do dízimo era direcionada para a Pastoral da Criança, que também foi organizado nessa época. No ano de 94 para cá, porque foi o tempo que houve grandes transformações na questão da liturgia, baseada naquela questão do Concílio Vaticano II. Foi quando Irenaldo chegou aqui e deu expansão a uma nova liturgia, a uma transformação, vamos dizer, mais enculturada, né? Então, de 94 para cá, houve essas transformações quando ele chegou aqui e começou a fundar e a formar muitas coisas, como as pastorais. Nós vimos baseado na liturgia de Jesus Cristo. A gente fazia as coisas, mas não tinha muita noção do que seria as pastorais. Então ele chegou e formou várias pastorais, inclusive a pastoral litúrgica, porque eu já vinha dentro desse contexto aí de liturgia, mas não tinha, vamos dizer assim, a formação que a gente teve. Então ele formou as pastorais e nós começamos a trabalhar pela igreja mais inovada, mais enculturada. E foi aquela época em que a gente jogou danças litúrgicas. Umas pessoas mais para trás, eles ficavam assim um pouco admirados que estavam dançando dentro da igreja, essas coisas todas, mas depois houve aquela coisa boa do costume. As pessoas se ambientarem nessa questão aí. Em 1996, tivemos a perda do nosso primeiro padre. Padre Manuel falecia, deixando saudade entre amigos, familiares e fiéis. Após Padre Irenaldo, outros padres vieram com suas formas de evangelizar e administrar uma paróquia que, a cada ano, se consolidava como uma comunidade de fé e ação. Um dos eventos que passaram a ser realizados anualmente no aniversário da paróquia foram as romarias bíblico-missionárias. Fé, animação, amor e muita força de vontade marcaram as romarias promovidas pela paróquia de Livramento, juntamente com a romaria de peregrinação da imagem da Mãe do Livramento, que partia para as comunidades rurais até voltar à matriz na festa em sua honra no mês de novembro. Durante a caminhada, merece destaque a solidariedade para uns com os outros e a oração dos fiéis para o bom êxito da romaria. A cruz, a imagem de Nosso Senhor do Livramento e a Bíblia estiveram à frente, sendo conduzidas pelos participantes. Milhares de pessoas fizeram parte do evento, vindos das mais variadas comunidades rurais, das mais distantes às mais próximas. Ao chegar ao destino da caminhada, foi presidida a Santa Missa pelo Padre Irenaldo. Neste mês da Bíblia e aniversário da paróquia, a romaria foi ideal para mostrar ao povo de Deus o pedido da Igreja e Jesus Cristo, que é que as pessoas saiam do comodismo e vá ao encontro dos irmãos. A década de 1990 também ganhará mais importância religiosa a partir do momento em que se destaca o estudo e a prática das campanhas da fraternidade. A campanha da fraternidade é uma campanha realizada anualmente pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, no período da Quaresma. Seu objetivo é despertar a solidariedade dos seus fiéis e da sociedade em relação a um problema concreto que envolve a sociedade brasileira, buscando caminhos de solução. A cada ano é escolhido um tema que define a realidade concreta a ser transformada e um lema que explicita em que direção se busca a transformação.
Busca também educar para a vida em fraternidade, com base na justiça e no amor, exigências centrais do Evangelho, e renovar a consciência da responsabilidade de todos pela ação da Igreja Católica na evangelização e na promoção humana, tendo em vista uma sociedade justa e solidária. Nessa década, 3 campanhas chamaram a atenção por despertar em nossa paróquia frutos que foram colhidos a curto e médio prazo, dando origem a pastorais e movimentos. Foram elas: 1992, o tema Fraternidade e Juventude e o lema Juventude Caminho Aberto. 1994, Educação e a Família, teve como lema A Família Como Vai, onde o hino de Padre Zezinho, Oração da Família, até hoje é entoado com amor e alegria. 1995, A Fraternidade e os Excluídos, com o lema Eras Tu, Senhor. Esse período é marcado também pelo envio do primeiro jovem livramentense ao seminário, Padre Rogério. Após a transferência de Padre Irenaldo, Padre José Fernandes em memória e Padre Ronaldo estiveram guiando esse rebanho como administradores paroquiais até o final da década, com a ajuda do Padre João Melquíades, que à época era um leigo sempre em ação missionária. Padre Jorge Luiz, Padre Francinaldo, Padre João Saturnino sempre estiveram aqui para também evangelizar, sempre que chamados à missão. Assim termina a década de 1990 em nossa paróquia. Uma década de aprendizado, formação litúrgica, renovação missionária e nascimento de pastorais que irão sair em missão, pregando o Evangelho, sempre com as bênçãos da Mãe do Livramento.